Olá, meu irmão, minha irmã, eu quero te saudar com a paz que excede todo o entendimento, a paz que o Senhor Jesus nos concede. Nada nesse mundo pode nos conceder essa paz. Somente Jesus, o príncipe da paz, pode nos conceder isso. Para você que ainda não me conhece, eu me chamo Aline. Eu sou a dona de um milagre chamado Restauração de Vida, Amor por Decisão, Restauração de Casamento. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre os motivos que devem nos levar a orar de forma incessante em busca de restaurar as nossas vidas diante de Deus, para que, consequentemente, nós tenhamos a restauração do nosso casamento. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que, neste momento de dificuldade, de dor, de tristeza, nós estamos em uma posição onde precisamos primeiramente olhar para as nossas próprias vidas e entender que Deus tem algo a tratar conosco, algo que precisamos mudar em nós, porque as mudanças que esperamos que aconteçam nos nossos cônjuges não dependem de nós mesmos. As mudanças que precisam acontecer em nós, essas sim dependem de nós. Eu ouço muitas pessoas, amados, que anseiam por mudanças em seus cônjuges. Elas atribuem a responsabilidade pelo estado atual de seus casamentos somente a este cônjuge, o cônjuge que saiu de casa, que o abandonou. Se nós entendêssemos a importância que há no deserto de olharmos para nós mesmos e entendermos o que Deus quer tratar primeiramente conosco, antes de tratar com o nosso cônjuge, nós estaríamos evoluindo rumo à saída deste lugar de tristeza, de dor. Nós precisamos entender que Deus quer tratar primeiramente conosco e Deus não vai fazer nada com relação ao nosso cônjuge enquanto a mudança não iniciar em nós. Comigo também foi assim. No início do meu deserto, eu chorava muito, clamava muito, orava muito para a mudança acontecer no meu esposo. Até que eu compreendi, até que eu entendi que a mudança em mim, ela precisava acontecer primeiro, porque antes do meu esposo voltar para casa, antes de Deus fazer qualquer coisa com relação ao meu esposo, ele precisava tratar em mim primeiro, porque a restauração não significa um felizes para sempre, sem problemas nunca mais, meus irmãos. A gente precisa entender que convivência, ela gera conflitos. Convivência são duas forças contrárias que precisam consensar, decidir que rumo deve se andar juntos. Se o cônjuge volta e você permanece do jeito que você está, vocês vão continuar tendo conflitos, guerras, desentendimentos, podendo gerar uma nova ruptura. Então, nós precisamos entrar em intercessão por nós mesmos em primeiro lugar. Porque nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos entender o que Deus quer tratar conosco. Nós sabemos que o deserto é um lugar onde Deus nos chama no seu escritório, metaforicamente falando, e Ele quer tratar pontualmente com você, comigo, conosco que fomos colocados no deserto. Deus quer falar conosco, Deus quer gerar mudanças em nós. Amados, eu lembro de contar aqui para vocês algo que aconteceu comigo. Eu lembro de quando estava tudo bem, aparentemente na minha relação, para mim estava tudo bem, estava tudo ótimo. Eu estava indo em direção ao meu carro em um dos shoppings aqui da minha cidade e eu recebi uma mensagem muito forte no meu espírito, onde Deus me falava: eu vou tocar naquilo que é mais precioso para você, no seu casamento. Porque Deus já falava comigo sobre mudança de caráter, mudança de postura, mudança de mentalidade, renovação de mente. E eu levava a vida como muitos cristãos levam, achando que está tudo bem, somente eu ir para a igreja, ler a Bíblia, fazer minhas ofertas, minhas orações, ajudar o meu próximo. Só que viver o Evangelho é muito mais profundo que isso. E eu continuava nos meus deslizes, de personalidade, coisas que precisava mudar aqui e ali, alinhar com a palavra de Deus, eu resistia, até o dia que eu compreendi da pior forma possível, quando eu caí dentro desse deserto. Então a gente precisa, antes de orar pelo nosso cônjuge, orar por nós mesmos. Claro que a intercessão pelo cônjuge, ela tem que existir, mas nós precisamos orar para que Deus nos faça entender aquilo que Ele quer nos ensinar. Hebreus 4,16 diz assim: aproximemo-nos do trono da graça
com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Este momento que nós estamos no deserto é o momento que nós necessitamos aprender a ouvir aquilo que Deus quer falar conosco, que Ele já tem tentado nos ensinar há um bom tempo. É um lugar de aprendizado. É uma necessidade que nós vamos ter e que nós precisamos buscar diante de Deus em oração. 1 Tessalonicenses 5,17 nos convida a orar incessantemente. Ele diz, orem continuamente. Continuamente, meus irmãos, não é quando eu acordo de manhã, cheio de sono, Senhor, eu te agradeço pelo meu dia, tira do meu caminho tudo aquilo que vai me fazer mal, guarda a minha família, amém. Não. A gente sabe que oração é aquilo que nos liga a Deus, que nos conecta a Deus. É quando falamos com Deus e Deus fala conosco também. É o momento em que a gente estabelece uma comunicação com o Deus da nossa vida, o nosso Pai, o nosso Deus celestial. Então tem que haver reverência, dedicação, entendimento. Isso tem que ser feito de forma com entendimento. Nós não podemos entrar num módulo religioso e fazer vãs repetições, como a própria palavra nos orienta que não devemos fazer, né? E crer que enquanto falamos nós somos ouvidos. Se você entra no lugar de oração, no lugar secreto, o lugar onde o teu Pai Celestial em oculto te ouve, né, que é o lugar secreto, que é o teu quarto, se você entra nesse lugar sem crer de fato que Ele está ali presente e está recebendo as tuas petições, a sua oração é vã. Nós precisamos entender o quão sério é estar na presença de Deus. Mateus 6,6 diz, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai. Ore a seu Pai que está em secreto. Então, seu Pai que vê em secreto o recompensará. Você precisa ter entendimento desta passagem bíblica que traz uma revelação espiritual. Isso é uma realidade espiritual que acontece cada vez que eu me prostro diante de Deus e o busco em oração. Ele está ali, você não está vendo, Ele está em secreto, mas Ele está te ouvindo. E Ele vai te recompensar de forma secreta também, porque Deus não resiste a um coração quebrantado, a uma oração sincera. Quando eu passava pelo meu deserto, eu lembro de ter assistido um filme muito famoso no meio evangélico, chamado Quarto de Guerra. Eu aprendi tanto com aquele filme, amados, eu aprendi tanto. E eu fiz do meu quarto um quarto de guerra espiritual. Todas as vezes que eu lia a palavra e que eu encontrava versículos que me fortaleciam na minha busca, na minha mudança pessoal e na luta espiritual pela minha casa, pela minha família, eu escrevia numa folha A4 aqueles versículos e eu colava na parede do meu quarto. O meu quarto ficou blindado totalmente pela palavra do meu Deus. As pinturas das paredes foram substituídas por folhas A4, onde a palavra de Deus estava ali me cercando. E eu orava, eu entrava no meu quarto, diante da dor que eu sentia emocional e espiritual. Quem está passando por isso sabe que é uma dor que chega a ser uma dor física. E eu ia para o meu quarto e eu começava a clamar a Deus, eu orava por minha vida, pela mudança que eu precisava gerar em mim mesma, através do Espírito Santo de Deus que habita em todo aquele que confessa Jesus. E eu clamava também pela vida do meu esposo, para que Deus o tocasse ali, porque também ele era um servo e estava cego espiritualmente. E eu usava aqueles versículos, todas as vezes que eu pensava em descontar no meu marido, ou me zangar, ou endurecer o meu coração, eu olhava aquele versículo que dizia que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, e eu recitava: Senhor, eu entendi que a nossa guerra não é contra carne ou sangue, a minha guerra não é contra o meu marido, não é contra a OM, mas sim contra os principados e potestades. E eu recitava aquele versículo. E quando as pessoas diziam: não tem jeito, ninguém pode mudar o coração da pessoa porque é uma decisão dele. Quando meu esposo me dizia: é uma decisão minha, não tem nada a ver contigo ou com Deus, eu decidi assim. E eu buscava o versículo onde a palavra nos revelava que Deus inclinava como
como ribeiro, o coração dos reis, e eu dizia: Senhor, a tua palavra em tal ponto diz assim, que o Senhor move o coração dos reis como águas dos rios, como os ribeiros. O meu esposo é um servo. Se o Senhor faz isso com um rei, que é uma autoridade no país, quanto mais a um servo teu. Então eu clamava, eu orava, eu buscava. Nós precisamos entender o poder da oração na vida dos que creem. E se você tem a coragem de delegar essa responsabilidade a terceiros, meu irmão, você ainda não entendeu o poder que a oração tem para transformar. Eu lembro que no período em que eu ainda estava cega de entendimento também com relação às coisas espirituais, eu procurei vários amigos e irmãos na fé, inclusive, para orar comigo, para orar por mim, para orar pelo meu esposo. Amados, vocês acham que por mais boa vontade que a pessoa tenha, ela vai pagar o preço que precisa ser pago em oração pela sua vida ou pela vida do seu esposo? Não é por maldade, não é por falta de interesse, é porque as pessoas têm os seus problemas também, ela tem suas rotinas. E só quem sabe a dor, meu irmão, minha irmã, paga este preço. Eu lembro que eu chegava a me recolher no meu quarto 4 vezes ao dia. De manhã, meio-dia, à tarde, nas madrugadas. Toda vez que eu sentia dor na minha alma, eu corria para o quarto. Nessa época foi período de pandemia, então eu trabalhava home office, eu tinha essa liberdade de estar, né, tendo mais acesso a esses momentos de oração. Eu lembro que 3 da madrugada, durante 2 meses que meu esposo estava fora, eu levantava todos os dias às 3 da madrugada para interceder. Então, amado, não delegue a ninguém essa responsabilidade tão importante e delicada que é a intercessão, por você em primeiro lugar e por seu cônjuge também. Não esqueçamos o que Mateus 7, de 7 a 8 nos revela: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Ação e reação. Oração é isso, ação, reação. A gente precisa agir espiritualmente, se posicionar. Essa é uma verdade bíblica, é a palavra de Deus, é a promessa de Deus para aqueles que se colocam na brecha, na intercessão. Se você pedir, certamente lhe será dado. Óbvio, aquilo que está alinhado com a palavra de Deus. No momento ali de emoção, eu estou com muita raiva, com muito ódio da OM. Vou pedir para Deus tirar a vida dessa mulher que também está em cegueira espiritual e que precisa da minha intercessão. Deus vai atender isso? Óbvio que não, porque ela também é filha de Deus e carece da misericórdia de Deus. Ela também é alguém que carece da misericórdia de Deus. Muitas OM são mulheres que um dia foram de Deus e se desviaram, ou são cristãs e estão em pecado. OM ou OH. Então, ela também deve ser alvo, ou ele deve ser alvo das nossas orações. Quando eu orava por mim, eu orava pelo meu esposo e eu orava pela OM também, para que Deus fizesse com que as escamas dos olhos dela caíssem, porque ela estava cega, ela estava num laço de adultério, ela estava envolvida com um homem que não era dela, que era um homem casado, e eu clamava a Deus para que Deus tocasse o coração dela, para que Deus enviasse alguém para falar do seu evangelho para ela, para que ela encontrasse um homem que a pudesse desposar e a fazer feliz, um homem de Deus que a pudesse conduzir para o caminho do céu, porque o meu marido, apesar de ser um homem de Deus, ele não estava conduzindo ela para o caminho do céu, ele estava conduzindo ela para o caminho do inferno, o mesmo caminho que ele estava seguindo, porque ele estava em adultério. Então, entendam, a oração, ela precisa permear estes elementos, né, que compõem esse deserto. Se você está no deserto por causa de uma questão de adultério, ore pela OM ou pelo OH. Se é simplesmente por uma necessidade do seu cônjuge de viver uma vida de solteiro, por ele. A intercessão, ela precisa acontecer. Não delegue. Tenha parceiro de oração, óbvio. Isso aí a gente aprende e isso é importante, mas não delegue.
E por fim, para que não se estenda muito o nosso áudio, eu quero citar Marcos 11:24. Portanto, eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. A fé precisa estar inserida na nossa oração. Você, em um dado momento de oração, pede: Senhor, em nome de Jesus, toca o coração do meu esposo, tira, meu Pai, toda a cegueira espiritual, tira as escamas dos olhos. Aí você vai bisbilhotar a rede social do seu esposo, ele está lá postando, né? Fotos com a OM, ou ele com a OM, ou ela com o H. E aí você, diante dessa circunstância, não vai rolar mesmo, não vai dar certo. Ele já está apaixonado, ele já está envolvido. Irmão, minha irmã, tire os olhos das circunstâncias, ore, entenda que Deus em oculto está te ouvindo e que Ele vai te recompensar. E creia, porque todo aquele que pede em oração, crendo que já o recebeu, dessa forma será com Ele. Isso quem está falando é a palavra do nosso Deus. Não é a Aline que está te dizendo isso, é o próprio Deus através da sua palavra. Enfim, amados, você precisa orar. Nós precisamos orar. E eu te garanto, depois que esse deserto acabar, você nunca mais será o mesmo. O seu entendimento com relação à oração nunca mais será o mesmo. Nós precisamos abandonar os jargões evangélicos. Tá amarrado. Vamos orar, meu irmão. A paz do Senhor. Isso precisa fazer sentido real na tua vida. Isso precisa transcender o simples jargão. Você precisa falar essas coisas com entendimento, porque quando a gente fala com entendimento, meu irmão, as coisas acontecem, as realidades são mudadas, são transformadas. É o nosso Deus que vai entrar em ação. Espero que esse momento de reflexão hoje possa te dar ânimo para orar, para interceder, para perseverar em oração. E espero que você tenha experiências sobrenaturais com Deus no secreto do teu quarto, porque foi assim comigo e eu creio que será assim com você, em nome de Jesus. Fica na paz.